começando aí mais uma semana com a graça de Deus. E eu acabei de receber uma mensagem, eu estava conversando com uma amiga minha sobre como é difícil a gente cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação. E é difícil demais, né? Eu me lembro em 2015 que eu fui acometida por alguma enfermidade e eu precisei começar a mudar, né, toda a minha alimentação, mudar os meus costumes de anos, né, de coisas que eu não me preocupava. E ainda mais na África, né, mudar de alimentação na África não é fácil. E o que aconteceu comigo foi um processo bem demorado e difícil de adaptação. E até o ano passado eu consegui seguir esse processo numa boa. Daí entrou o Covid, né? Aí peguei Covid faz um ano, exatamente um ano que eu contraí Covid e eu fiquei alguns meses bem debilitada e acabou que eu desandei totalmente a minha alimentação e até hoje eu não consegui voltar, né? Comecei a comer doces, enfim, coisas que não são bom para o meu organismo e para a minha saúde. E como a gente facilmente perde bons hábitos e como é difícil voltar a ter bons hábitos alimentares, né? É um desafio muito grande. Já tem alguns meses assim que eu tô falando, eu vou melhorar e não consigo. E ela falava pra mim, essa minha amiga, olha, a gente precisa melhorar, né, os nossos hábitos. E aí eu me lembrei que quando a gente fala de hábitos não só alimentares, a gente tem que pensar também na nossa vida emocional, nas nossas emoções, como nós precisamos aprender a ter um tempo para lidar com isso, né? Para lidar com a nossa ansiedade, para lidar com as dificuldades que nós vivemos, com os desafios que nós temos. E às vezes tudo nos leva a viver de uma maneira mais ansiosa. E isso acaba atingindo outras áreas da nossa vida. E eu acho que tudo é tão interligado porque a ansiedade ela atinge a nossa área de alimentação, né, física, atinge a nossa área espiritual, porque o ansioso ele atropela, ele não confia, né, ele não descansa. E a gente precisa, às vezes, pôr um freio mesmo, puxar ali um freio de mão da nossa vida e falar assim, para, o que eu tô fazendo, né? De que forma eu tô levando a minha vida? E é tudo tão interessante e profundo porque é tudo interligado. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se o nosso corpo é templo do Espírito, eu preciso sim me preocupar com o que entra, né? Com aquilo que vai me destruir o meu físico, que vai me limitar a poder agir, a fazer, a viver, a trabalhar, a ser, né, igreja. Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência, né? Não só com o nosso físico, mas com o nosso emocional também, porque isso também pode nos fazer parar, pode nos fazer ficar preso dentro de um quarto, ou pode nos fazer nos tornar alguém frio, insensível, ou nervoso, ou agitado demais, que incomode, que não passe aquilo que a gente sabe que Jesus nos orienta a passar, né? Então, assim, a Bíblia fala, existem vários versículos, eu queria deixar alguns nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, para que a gente possa começar a nossa semana com uma reflexão, né? Em Efésios 4:26 diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a tua ira. É impossível dizer que a gente consegue controlar o tempo todo aquilo que sentimos, ou a nossa indignação, ou o nosso nervosismo em relação a certos assuntos e a certas situações que acontecem na nossa vida ou na nossa sociedade ou com as pessoas que nós amamos. Mas nós precisamos saber que existe um limite para a nossa indignação, né? Existe um limite para que a gente não caia numa revolta, para que a gente não caia no pecar mesmo, na maledicência, naquela palavras, né, duras e amaldiçoar pessoas e amaldiçoar, enfim, a nossa sociedade por conta da nossa indignação, né? Existe sim um momento que a gente pode ficar e fica mesmo insatisfeito com situações que acontecem, mas a gente tem que aprender a lidar com sabedoria,
com maturidade e saber que não é nem pela força nem pela violência, né? A igreja, as pessoas, quando eu falo de igreja, eu não estou dizendo de instituição, estou querendo dizer de nós, a nossa atitude diante da sociedade, aqueles que dizem crer em Jesus. Para mim, isso é a igreja. Nós precisamos saber de que forma nós impactamos o nosso próximo, né? E não deve ser através da nossa revolta, mas através de atitudes que gerem transformação, né? De que forma nós temos impactado. Então, não peque, não deixe que a sua ira, que a sua indignação, que o seu nervosismo te leve a pecar, né? Evite a ira, Salmos 37, 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Uma pessoa irritada, uma pessoa descontrolada, uma pessoa com rebeldia, normalmente ela perde o controle, ela perde a razão. Talvez ela tinha até razão em certas situações, mas ela passa a agir de uma forma totalmente descontrolada e isso acaba atingindo as pessoas que estão à sua volta, acaba influenciando outros, dando um mau exemplo para aqueles que são menores, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Então, toma cuidado, né? Busque domínio próprio, busque desenvolver esse fruto do Espírito na tua vida, uma vida de oração, uma vida de crer em quem é o Senhor, uma vida de certeza de que Deus está no controle, pode te ajudar a ter um domínio próprio maior. Muitas vezes nós erramos e nós deixamos imagem errada de quem nós somos para pessoas em certos lugares onde às vezes a gente não vai ter oportunidade mais de nos explicar. E isso é muito complicado e isso traz sim um resultado muito ruim para nós. As pessoas vão pensar, tal pessoa é dessa maneira, porque ela agiu assim. E talvez nunca vão te conhecer de verdade, você vai ser julgado ou vai passar um mau exemplo. Então, a ira, a fúria, a irritação só nos leva ao mal. E ao mesmo tempo, a ira, a fúria, a irritação te leva a se alimentar mal, te leva a agir mal, te leva a perder o controle, a razão e te afasta daquele que é manso. Porque a Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração. Então, que nós possamos buscar essa mansidão e essa humildade. Opa, tá travando o meu vídeo? Deixa eu ver aqui se eu posso. Então, eu tô falando aqui uma meditação semanal para você aí que tá começando a sua semana. Talvez já é domingo à noite ou já é segunda-feira para algumas pessoas. Ou é ainda domingo à tarde ou domingo de manhã. E eu queria que a gente pudesse começar essa semana com uma pequena meditação. Eu falei um pouquinho no vídeo anterior sobre a questão da raiva, né? Que muitas vezes nós nos iramos e acabamos pecando e acabamos cometendo erros, cometendo orgulho, arrogância ou nos irritando de uma maneira que é 100% prejudicial, né? Falamos sobre o texto de Efésios 4:26 e também de Salmos 37:8, que diz: evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só nos leva ao mal. Então, sobre isso eu falei agora há pouquinho no vídeo anterior e eu queria continuar só para a gente terminar, né? Uma meditação para mim, eu quero compartilhar com você nessa manhã, aproveitar aí a conexão e que a gente possa meditar um pouquinho mais, né, sobre como nós temos conduzido a nossa vida, uma semana começando, oportunidade de agir melhor, oportunidade de tomar decisões melhores, oportunidade de buscar uma reflexão sobre como ter um domínio próprio, como se controlar melhor diante das emoções. Isso tudo acaba tocando a nossa área física, emocional, espiritual, alimentação, enfim, e todas as pessoas que nos cercam, que nós amamos e que nós queremos bem. E às vezes através da nossa irritação, através da nossa falta de controle, através do nosso nervosismo, a gente acaba machucando aqueles que nós amamos e que nós queremos proteger. Então que o Senhor nos ajude, né? Eu sempre falo essa frase, que o Senhor nos ajude, que o Senhor guarde o nosso coração, porque nós não temos às vezes condições de fazer isso sozinhos, né? Às vezes nós somos levados por uma força que é da situação que vivemos, do calor, enfim, só Deus para nos ajudar a ter controle e a ter equilíbrio nesse momento. Então, um outro texto que eu quero ler, são 4 versículos hoje,
e é Filipenses 4:6, que fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, não andeis ansiosos. Existem situações e a maioria delas não está nas nossas mãos. Nós não conseguimos resolver, nós não conseguimos ter a solução e às vezes a gente se torna alguém ansioso por causa de algo que nem está na nossa mão. Nós não podemos fazer muita coisa a não ser orar, confiar, esperar, enfim, poder fazer a nossa parte, sim. Às vezes, diante de um todo, parece insignificante, mas se você fizer a tua parte de uma forma adequada, você pode influenciar outras pessoas que estão ao teu redor a também agir dessa maneira e outras pessoas contaminadas pela tua boa ação, pela tua ação de graça, pela tua vida, que é uma vida que gera amor ao próximo, generosidade, que é uma vida que te torna uma igreja viva no teu cotidiano e não só dentro de quatro paredes. Isso pode sim trazer transformação para a vida das pessoas. Agora, a ansiedade, né? Uma vez eu escutei uma frase: o ansioso ele atropela, o ansioso ele não confia em Deus. O ansioso, ele não espera. Então, a pessoa quer resolver antes do momento. A pessoa quer ter a decisão de coisas, às vezes, que não está nas mãos dela. A pessoa sofre por antecipação. E isso faz mal. Faz mal para a nossa mente, faz mal para o nosso emocional, faz mal para o nosso físico, faz mal para a nossa espiritualidade. Então, ansioso, pede a Deus. Aprenda a confiar. Busque textos, histórias, acontecimentos de pessoas que confiaram em Deus e o resultado disso. Busque histórias de pessoas que agiram pela sua própria força e o resultado disso. Eu acho que isso traz muita sabedoria e muita reflexão para nós. Uma outra coisa, ansioso, presta atenção. Coloca um freio na tua vida, porque provavelmente você está se alimentando mal, você está se tornando uma pessoa compulsiva, você está se tornando uma pessoa desagradável, você está se tornando alguém que não traz calma, paz para quem está do teu lado, mas alguém que está sempre acelerando a vida, acelerando situações. E existem períodos para tudo, existe um tempo para todas as coisas e existem situações que não está nas nossas mãos, que ficar nervoso, que ficar ansioso só vai te trazer mal, só vai te trazer um desequilíbrio físico, emocional, alimentar e em várias áreas. Então, não andeis ansiosos, pede para Deus te ajudar se você não está conseguindo agir sozinho, pede ajuda se realmente é algo grave na tua vida e que talvez possa ser sim algo que precisa de ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, de alguém que faça aconselhamento. Busque alguém que possa te ajudar a ter um equilíbrio. Busque andar ou estar com pessoas que vão acalmar esse teu afobamento e não te acelerar mais, que às vezes a gente acaba estando com pessoas que nos aceleram mais ainda, né? Então, tenta colocar um equilíbrio na tua vida. Esse equilíbrio a gente encontra na nossa fé, na nossa esperança, né, de que Deus realmente está no controle. E crer que Deus está no controle não significa que você vai deixar as coisas acontecendo e você não vai cruzar o seu braço e não fazer nada. Existe uma maneira de agir, né? Então, peça para Deus te guiar de uma maneira que você haja e que você traga benefício para aqueles que estão te cercando também. A Bíblia fala aqui, que você possa ser conhecido através do que? Da sua oração, da tua súplica e das suas ações de graça. Então, às vezes, sim, passamos situações graves, onde nós não temos controle nenhum e isso nos torna ansiosos, porque nós não sabemos o que vai acontecer, de que forma vai ser, ou uma indignação. Mas aprenda a depositar a tua confiança em Deus, a orar, a suplicar e fazer aquilo que está ao teu alcance e agir com ação de graça e confiança. E para terminar, Filipenses 4:8, que é um texto que eu falei muito com meus filhos, assim, na época da adolescência, sempre a gente fala, um texto que o Alê sempre está falando, que é Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Pensa bem, em tempos difíceis, a nossa mente ela fica ocupada com tantas notícias ruins. Hoje nós temos acesso a tanta informação, a internet na nossa mão o dia inteiro no celular, né? E às vezes a gente enche a nossa mente de informação, de situações, de desespero, de mentiras, de fake news ou de verdades difíceis também, às vezes, de entender o porquê está acontecendo. E a gente acaba deixando que a nossa mente seja ocupada por coisas diferentes e nós esquecemos daquilo que é verdadeiro, esquecemos daquilo que é respeitável. Quantas horas por dia as pessoas hoje, no geral, ou você, tira o seu tempo para pensar e para fazer esse cálculo, passa com coisas que não edificam? Hoje existem aplicativos que as pessoas ficam assistindo nada, a não ser besteira, danças extremamente sensuais, promiscuidade, é engraçado rir do mal do outro, né? É engraçado criticar, caluniar, tudo que é ruim ocupa muito o tempo da pessoa. Uma briga na rua ajunta a multidão, um gesto bonito passa despercebido, uma generosidade talvez ninguém veja. Então a gente precisa prestar atenção, né? O que tá cheio a tua cabeça? Tá cheia de quê? A Bíblia nos orienta, busca aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é louvor. Hoje o que viraliza na internet? Quem são os influencers que nós temos? O que eles têm trazido realmente de interessante para o teu filho, para você que é jovem, para você mulher, que fica talvez só olhando aquilo que é material e desejando e achando que isso traz alguma mudança para a tua vida, para o teu interior, para o teu lar, para a tua família, para o teu relacionamento. A gente precisa pensar. A gente precisa saber que a Bíblia, ela é atual e os conselhos dela trazem equilíbrio emocional, equilíbrio físico para nós. Então, que possamos começar uma semana com uma oportunidade de pensar diferente, ter uma mudança na nossa mente. Quando você entra na internet, aonde você está colocando teu dedo para dar coraçãozinho? O que você tem compartilhado? O que está ocupando teu pensamento? A gente se torna ansioso muitas vezes e a gente perde a confiança naquilo que é verdadeiro muitas vezes por encher a nossa mente daquilo que não edifica. Só tem notícia ruim. Só tem besteira. O que faz sucesso é besteira. É bom você ter um momento sim para se distrair, mas isso não pode ser o teu dia. Pais, mães, prestem atenção de como seus filhos estão gastando o seu tempo. Maridos, presta atenção. Muitas vezes você não tem tempo com seu filho, com a sua esposa, tempo de qualidade, mas tu fica ali no teu pequeno tempo livre que sobra depois de ter trabalhado muito, vendo besteira que só vai te afastar da tua família. Mulheres que ficam olhando e desejando a vida daquelas mulheres perfeitas fisicamente, ou que sabem montar uma mesa maravilhosa. Tudo isso é vazio, tudo isso passa. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua mente? De que forma você tem agido? Que possamos ter uma semana que se inicia, que já começou, cheia de esperança, transformação, e que em nome de Jesus nós possamos estar mais tranquilos, mansos. Quando alguém chegar com uma notícia ruim, que a gente tenha uma palavra de ânimo e de esperança. Isso não é viver enganado, isso é crer. Que Deus te abençoe e que a gente possa não pecar diante da nossa indignação, mas aprender como agir.
que a gente possa não colher frutos ruins, que a fúria, a irritação nos traz. Que a gente possa crer mais, orar mais, ao invés de agir com ansiedade. E que nós possamos cuidar da nossa mente. Porque aqui, vai resultar no teu espiritual, vai resultar no teu emocional e vai resultar no teu físico. Uma mente doente produz frutos difíceis e ruins. Uma mente doente faz com que a pessoa se alimente mal, não creia na sua oração, não consiga dedicar um tempo a Deus, tenha as emoções doentes e machucando ao próximo e machucando a si mesmo. Então, confiança e descansa o teu coração naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Não é em momentos fáceis que nós desenvolvemos a nossa fé, mas sim, são em momentos difíceis, aonde tudo parece complicado e impossível. É lá que nós devemos desenvolver a nossa fé e saber até que ponto nós cremos no nosso Deus. Que Deus te abençoe, boa semana e fica com Deus.